Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, que se liga aqui com a gente, mais uma editoria de esportes do GorpaCast. Eu sou o Igor Dores. Eu sou o Douglas Moretti. Eu sou o Carlitos. E hoje a gente vai falar sobre a última rodada da Libertadores, que definiu então quem vai passar para as semifinais. E depois o outro jogo decidiu na casa do River Plate, no Monumental de Nunes. Aí não teve jeito, foi 3-1 pro River Plate. E o River tá fazendo assim, né? Joga fora, 0-0, e daí no jogo de volta massacra. Fez assim com o Racing. Isso, foi assim, o Racing foi 0-0, né? Foi 0-0 o jogo lá em Avejaneda. Isso, 3-0. E de novo depois no em clássico casa. argentino. E vem se candidatando aí a um forte concorrente ao Acho que título e vai ter trabalho, né? Com certeza, pra mim ele é mais perigoso que o Boca Juniors. Acho que junto com o Cruzeiro, o caminho do River foi o mais difícil. Qualquer clássico é difícil, né? Sim. E ele teve 2 clássicos, um nas oitavas e outro nas quartas agora. Sempre decidindo em casa. Só que vai ser diferente agora. Agora né? vai ser diferente. Como é que vai fazer agora? Vai Vai decidir ter no que- primeiro e fazer o jogo de 0-0 no segundo? Bom, a gente conseguiu perceber que o River Plate é muito forte em casa, né? Vai ter que ser forte também no primeiro jogo, tentando abrir uma vantagem e não tomar nenhum gol do Grêmio, né? E depois se segurar lá. Lá na arena, Aí- onde a história é diferente, né, meus amigos? Vamos falar sobre o Grêmio então. Vamos 2-0 no primeiro jogo, fora de 4-0 no fora de casa, 4-0 no segundo jogo. E o Grêmio aí mostrando toda a sua força, um agregado de 6-0. Acho Eu que acho o que- tricolor imortal vem forte aí para essas Acho que o Grêmio semifinais. vem muito forte. Acho que os 4 times que chegaram nas semifinais muito fortes. vêm muito fortes. Só que acho que foi o que foi menos testado, né? Eu O concordo. Grêmio teve um adversário Verdade. muito fraco. O Atlético Tucumano não é parâmetro para Libertadores. Ainda mais para umas quartas de finais, onde tivemos confrontos muito difíceis. E o Grêmio pegou a molezinha, né? Pegou a babinha. Só que o futebol que a gente consegue ver do Grêmio, por mais que sejam adversários fracos, e são mesmo, para mim é o melhor futebol do Brasil, sabe? Sim. E o Cruzeiro e o Palmeiras são os times que jogam futebol no Brasil. Mas ainda assim eu coloco o Grêmio acima. O Grêmio que já vem de um título da Libertadores ano passado, manteve o Renato Gaúcho no comando, alguns jogadores importantes como Luan e Everton. Acho que o grande problema do Grêmio nessa temporada tem sido a irregularidade do Luan. Que é o craque, é o cara que tem que definir, que tem que chamar a responsa. E ele tem sido muito irregular nessa temporada. Um jogo ele acaba com o jogo, no outro não joga nada. E aí, acho que até o próprio elenco do Grêmio fica... E aí, como é que vai estar o Luan hoje? E não dá pra saber, porque realmente é uma irregularidade muito alta. E aí, para uma semifinal de Libertadores, jogou mal em um jogo, pode entregar tudo. Só que nisso o Luan caiu e o Everton cresceu Sim, ainda sim, mais, né? é. O Everton se tornou o principal jogador do Grêmio e jogador de seleção brasileira. Inclusive envolvido em polêmicas, aí depois a gente pode até falar um pouquinho, né, que a CBF convocou o Everton para o próximo amistoso, está convocado, tirando o Everton do jogo de Grêmio contra o Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro, Jogo que decisivo, seria confronto direto pela ponta da tabela ali. exatamente, então que seria uma peça fundamental. O Grêmio entrou com recurso para desconvocar, só que a CBF não aceitou. Não, é só o Corinthians, só o Fagner consegue ser desconvocado. E a gente vê como que a CBF trata a sua principal competição no país, né? Totalmente desvalorizando. Cebolinha, então, não vai estar contra os palmeirenses Que estão líder no campeonato. que estão líder no campeonato. Bom, Uma perca, né? e do outro lado da chave, tivemos 2 brasileiros aí, 2 jogos envolvendo brasileiros. Tivemos o primeiro jogo com Boca Juniors e Cruzeiro, um polêmico jogo na La Polêmico Bombonera. jogo com expulsão do Dedé, que também foi expulso no jogo de volta. Mas nessa ele foi mais justa, né? É mais ou menos também. Eu achei justo, Acho que no primeiro cartão eu não daria cartão. Acho que foi uma trombada no alto, não teve o braço que dizem que teve em cima do rosto do goleiro. Não daria cartão. Na segunda ele pegou o joelho do Pavon. Mas poderia ter tomado, né? Poderia, ficou passível, né? Uma trombada no alto, ficou passível de cartão amarelo. Uhum. Mas eu não daria. Foi expulso. Acho que o time do Cruzeiro, mesmo com o Dedé em campo, não conseguiria o segundo gol. Acho que o time do Boca estava bem postado defensivamente, tomou um gol, mas numa jogada de escanteio. De uma maneira geral, estava bem postado, acho que ia conseguir segurar o resultado. Depois até conseguiu fazer o gol no finalzinho que deu empate, aí já estava tranquilo. Mas... Bom,
Diferente do primeiro jogo, o Boca deu uma caída aí. Caiu. Mas Porque- fez um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo... O segundo tava morto, né? Tava. O segundo tempo o Boca não voltou pro segundo tempo. Uhum. Isso falando do segundo jogo, no caso quinta-feira Isso. passada. Bom, primeiro jogo, na minha opinião, o Boca estava muito melhor do que foi quinta-feira passada. Boca Juniors dominou o Cruzeiro, tanto que fez um gol. E muita gente pode dizer, o Dedé foi expulso, por isso que tomou o segundo. É. Eu acho que tomaria o segundo, com o Dedé ou sem o Dedé. Mas com certeza, a gente pode Uma dizer falha que o Cruzeiro foi grotesca do Léo, né? prejudicado. Uma falha grotesca do zagueiro Léo. Pois é, porque o Cruzeiro até 42, já estava nos acréscimos quando fez o gol. Até 50 minutos, 48 minutos do segundo tempo do jogo de volta, estava ganhando por 1-0. Se o Dedé não fosse expulso lá na Bomboneira, ia ser 1-0 lá também. Então o jogo estava indo para os pênaltis. Se a gente for analisar assim, numa expulsão Não dá pra saber, né? totalmente errônea. Eu acho que não levaria o segundo gol. Quando você tem 2-0 de vantagem, você acaba segurando mais na partida de volta. É diferente, se tivesse 1-0, eles iriam mais pra cima, com certeza. Enfim, o que a gente pode cravar é que o Cruzeiro foi prejudicado no primeiro jogo. O segundo, a gente pode perceber um Boca Juniors mais fraco. Vem de uma derrota de 2-0 dentro da La Bombonera no clássico Boca e River no Campeonato Argentino. Tá balançando no Campeonato Argentino. Acho que em primeiro tá o Racing. Ele não tá nem perto ali da liderança, que começou no meio do ano. O Campeonato Argentino ele começa igual no mesmo calendário europeu. No meio do calendário. E vamos falar sobre o próximo jogo? Então, o Boca pega o Palmeiras, né? Isso. Voltam a se enfrentar aí Palmeiras e Boca Juniors, um duelo que já aconteceu na primeira fase, na fase de grupos da competição. Que na ocasião o Palmeiras levou a melhor, né? O Palmeiras venceu na Bomboneira, empatou em casa. E agora, depois de bater o Colo-Colo aí nas quartas de finais, vai enfrentar o Boca de novo, decidindo em casa. Ô Igor, você concorda que se por um lado da chave o Grêmio enfrentando o Atlético Tucumã, nas oitavas enfrentou quem? O Estudiantes, né? Foi o time que chegou à semifinal, tendo os confrontos mais fáceis. Por outro lado, o Palmeiras, que pegou nas oitavas o Cerro Porteño, o time paraguaio, pegou agora o Colo-Colo, jogo fácil, 2-0 lá no Chile, 2-0 aqui no Brasil. Você acha que o Palmeiras também teve moleza desse lado da chave aqui? Não pegou tanta dificuldade, assim como o Grêmio? Eu acho que você tem que analisar, cara, os jogos de forma independente, né? Realmente o jogo do Grêmio teve uma grande disparidade técnica, ainda mais pro atual campeão da Libertadores, né? Os outros, tanto o Independente, né, que foi nas quartas, Estudiantes, perdão, o Estudiantes, É normal. quanto o Estudiantes quanto o Atlético Tucumã, não sem grandes problemas, tanto que o último jogo foi 6-0. E eu acho que no caso do Palmeiras o Colo-Colo também talvez não se compare à grandeza do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou bem e o jogo das oitavas do Palmeiras eu não posso falar tanto assim porque eu não acompanhei muito. Mas eu acho que vale analisar cada jogo independentemente. O importante é daqui pra frente, né? O Grêmio tem um caminho difícil contra o River. A gente sabe que decidir na Argentina, ainda mais quando a gente fala em Monumental e La Bombonera, é complicado. E mesma situação pro Palmeiras, né, cara? Lá na Bombonera, o jogo é diferente. E aí, piazada? Semifinal. Argentino-brasileiro. A gente pode pegar todos os times dessa semifinal e pode dizer, esse time pode ser campeão. Qualquer time aqui a gente pode falar. Pode. E aí? Coração gremista de lado. River ou Grêmio? E por quê? Que nem eu falei, eu vou tentar analisar aqui cada partida. Eu não discordo que o Grêmio seja muito forte na arena do Grêmio, né? Ano passado, inclusive, ganhou o título da Libertadores fora da arena, mostrando sua força também fora, mas foi muito importante a vitória dentro do jogo em casa. Eu acho que o Grêmio tem possibilidade de passar. Você fala de deixar o coração gremista de lado, a gente sabe que é difícil. Eu acho que o Grêmio tem possibilidade de passar. Não por ser gremista, mas pelo grande futebol que apresenta, né? Claro, alguns jogadores têm que jogar mais. O Luan, por exemplo, tem que jogar mais. Ano passado, eu vejo bastante importante salientar a questão do Arthur. O Arthur também carregava o meio do campo do Grêmio junto com o Luan. Esse ano a gente percebe que o Grêmio sentiu a falta do Arthur, claro, era um craque. Mas então o Luan tem que assumir mais a responsabilidade e tem que jogar. O Grêmio tem sim possibilidade de passar, mas é contra o River. O River é forte em casa, o River é forte fora. O River é um time catimbado. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que aproveitar as chances que tem, mas eu também não tiro a possibilidade do River passar. Eu fico aqui num 50-50 porque os dois times têm muita força e têm muita probabilidade. O Grêmio
desse ano é um pouco diferente do Grêmio do ano passado, né? O Grêmio do ano passado era um time que jogava com uma referência no ataque, paradão lá. E hoje é um time diferente. Hoje é um time que corre mais, um time com Everton, com Luan, um time mais rápido e muito com uma estrutura tática que o Renato vem montando nesses anos na frente do Grêmio e está consolidando cada vez mais, cara. Acho que esse é o grande ponto-chave para o Grêmio conseguir uma classificação para a final, é isso, cara. O respeito dos jogadores pelo Renato, o tempo do Renato no clube conseguindo consolidar um jeito de jogar, agora mudou um pouquinho do ano passado, mas ainda do meio para trás é o mesmo jeito, a construção das jogadas, o começo da construção é a mesma coisa. Então acho que esse é o grande ponto pro Grêmio explorar e conseguir eliminar o River. Eu acho que dá Grêmio. É muito difícil, cara. Não tem como você cravar alguém que vai passar. Não cravar. Não, eu acho que dá Grêmio. Opinião. Nenhum dos dois jogos dá pra cravar um favorito. Nenhum. O Grêmio, o que conta muito é que decide em casa. Eu acho que Exato. pros dois jogos, acho que o fator que vai decidir vai ser o jogo de volta em casa. O Grêmio ali na arena do Grêmio, ele sabe fazer o resultado dele. Bom, o River Plate é um time muito perigoso. Tem o Prato, tem o menino Ezequiel, tem um monte de jogador bom. Ali os 3 atacantes são muito bons. A defesa nem tanto, mas é um time muito perigoso que pode fazer gol a qualquer momento, contra-ataque muito rápido, sempre letal. Mas, por outro lado, o Grêmio também, né, cara? A defesa do Grêmio também é espetacular, né? A defesa que voou na Libertadores ano passado, a defesa que colocou Jeromel na Copa do Mundo. É uma defesa muito boa, muito boa. Perdeu o lateral direito titular do ano passado, em relação ao ano passado, né? Que era o Edilson. Eu vou votar no Grêmio, vai passar, contando assim pelo fator casa, né? Nas oitavas de final ele perdeu de 2-1 lá na Cidade de Plata, na casa do Estudiantes, time argentino também. E na Arena do Grêmio fez 2-1 e passou nos pênaltis. Né? Eu vou colocar Grêmio aqui por causa do fator casa, né? Mesmo se perder lá em Monumental do Nunes, na Arena do Grêmio ele pode fazer o resultado dele porque tem atacantes para isso, né? Tem um time para isso. Bom, próximo jogo, outro lado da chave. Boca e Palmeiras, Palmeiras e Boca. Isso, decisão no Allianz. Vão ser 2 jogos muito difíceis. Vai ser, se o Palmeiras não pode permitir que o Boca abra uma vantagem lá. Não pode permitir que faça 2-0 como o Cruzeiro permitiu. 1-0 o Palmeiras consegue reverter em casa. Eu acredito que com grandes possibilidades. A partir do momento que você deixa um time argentino como o Boca Juniors abrir 2-0 em casa, ele vem pro jogo de volta na catimba. Ele vem para travar jogo, ele vem para não jogar. No jogo contra o Cruzeiro, no jogo de volta contra o Cruzeiro, o goleiro do Boca Juniors tomou uma bronca com 2 minutos de jogo por estar fazendo cera. Então os caras vêm para travar jogo, eles não vêm para jogar. Então, se o Palmeiras conseguir ali empatar 1-0, o Palmeiras venceu lá na fase de grupos, venceu na Bombonera. Mas se conseguir um empate ou uma derrota por até 1-0, eu acho que consegue reverter em casa e passa de fase. Eu aposto numa final brasileira nessa Libertadores. Coração palmeirense, Carlitos. Aposta na mesma que o Douglas? Eu aposto que o Palmeiras passa. Bom, essa decisão parece roteiro de filme, né? Porque o Palmeiras e o Boca estavam no mesmo grupo, na fase de grupos. E o Palmeiras teve a possibilidade, né, de eliminar o Boca Juniors com um jogo em casa contra o time colombiano lá, o Júnior Barranquilla. Mas não, o Palmeiras respeitou sua história, ganhou do Júnior Barranquilla em casa. E isso fez com que o Barranquilla não conquistou nenhum ponto e o Boca Juniors conseguiu a segunda posição, né? E agora se enfrentam numa semifinal. O Boca muito mais forte do que naquela época, mais reforçado. O Palmeiras já ganhou de 2-0 lá, tem confiança para poder chegar lá e fazer um resultado, mas tem o fator casa, tem o Allianz. O Palmeiras é um time muito forte fora de casa, tem 100% de aproveitamento fora de casa, venceu todas as partidas. O Palmeiras quebrou recordes nessa competição, vencendo em vários países, venceu em 6 países, venceu no Brasil, na Colômbia, no Paraguai, no Chile. Na Argentina, teve mais outro país que eu não lembro agora. Enfim, eu voto no Palmeiras pelo fator casa, por esse roteiro de filme, sabe? Acho que seria muita injustiça, assim,
Final brasileira? Final brasileira. E aí, Igor? Uma final brasileira seria aquela que dividiria o país e a nossa mesa de editoria do GorpaCast. 2 palmeirenses e um gremista, né? Mas isso a gente fica, então, esperando que o Brasil possa ter essa alegria de sediar o maior evento futebolístico aqui da América do Sul, com 2 times brasileiros, né? Então a gente ficaria feliz e, claro, na expectativa que seria um jogão. Então, galera, a editoria de esportes desse sabadão fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de curtir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/gorpacast. Deixem seus comentários, suas sugestões de temas e a gente se vê no próximo sábado. Valeu pela companhia e até mais. Valeu. Falou!